Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais uma live devocional. Que alegria estar com vocês em mais uma manhã. Vamos começar mais um dia cheio da presença, cheio da bondade, cheio do amor do Pai, diante daquilo que Ele já tem liberado sobre as nossas vidas. Que seja mais uma semana regado da bondade de Deus. Sabemos que as misericórdias dele se renovou sobre a nossa vida e ela é a causa de nós não sermos consumidos. E é diante disso que nós vamos avançando. Enquanto a nossa turma ela vai entrando, nós vamos orar e nós vamos falar com Deus. Bom dia, Livinha, sua linda. Deus te abençoa. Saudades de você, amiga. Gente, vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais um dia. Bom dia, linda, linda. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Enquanto o povo vai chegando, nós vamos orar e vamos agradecer a Deus por mais um dia. Você vai chamar a presença de Deus aí aonde você estiver e vai falar com Ele: Senhor, que o Senhor venha na minha casa, que o Senhor entre no ambiente onde eu estou, que o Senhor tenha liberdade de falar com a gente, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua bondade, pelo Teu amor, pelo carinho que o Senhor tem com a gente, por nos tratar com tanto amor, Pai. Com tanto carinho, por nos fazer dormir, por nos fazer acordar. Quanto amor nós vemos diante disso tudo, Pai. Nós somos seres tão perfeitos, nós funcionamos tão bem. Somente um Deus perfeito para fazer seres tão perfeitos, Pai. É tão lindo ver o funcionamento do ser humano. E isso é reflexo de um Deus perfeito. Obrigada, Pai. Nesta manhã nós queremos entregar a nossa vida nas Tuas mãos e declarar que todo o nosso ser, Pai, é para a glorificação do Teu nome. Que cada batida do nosso coração, que cada ar que entra no nosso pulmão, seja para glorificar o Teu nome. Papai, que tudo que venhamos fazer no dia de hoje, seja para Te exaltar, seja para Te fazer conhecido, seja no trabalho, seja no trânsito, seja dentro de uma loja, de um mercado, na nossa casa, aonde nós estivermos, Pai, que possamos fazer do ordinário extraordinário, que a presença do Senhor esteja conosco aonde nós estivermos. Papai, nós queremos ser incluídos na Tua agenda, por isso, santifica-nos, meu Pai. Santifica-nos, nós queremos certificar que nesta manhã a nossa mente, o nosso coração está purificado, santificado para que nós possamos estar sendo incluído, Pai, na Tua agenda, porque o Senhor é um Deus santo e trabalha com um povo santificado. A palavra diz, Pai, sem santificação ninguém te vê, sem santificação não tem como nos aproximar. Molda o nosso caráter, trabalha em nós, que esse tempo na Tua palavra seja um tempo de mudança de rota, seja um tempo de alinhamento, um tempo onde nós possamos conhecer um pouco mais do Teu Espírito, um pouco mais do Teu caráter, um pouco mais de quem é esse Deus santo e poderoso. Pai, pela Tua misericórdia, me usa nesta manhã, que o Senhor possa falar com particularidades ao Teu povo e trazer, Deus, revelações lindas pelo meio da Tua palavra às nossas vidas. Que seja uma manhã regada pela Tua palavra, que essa palavra ela caia num terreno fértil, Pai, e que no tempo certo ela possa produzir frutos a 30, a 60, a 100 por um. Nós somos interessadíssimos, Pai, em Teu fruto do Teu Espírito, o amor, a paz, a alegria, a bondade, a longanimidade, temperança, Pai. Nós queremos ser cheios do Teu fruto e isso é revelado em caráter, em atitude do dia a dia. Então nos revela, Pai, desse fruto hoje, nesta manhã, para que nós possamos revelar ao longo do nosso dia, sendo tratados no meio da nossa família, aonde nós estivermos inseridos, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Fique à vontade, aonde o Teu Espírito está,
ali há liberdade. Eu te dou os meus olhos, eu te entrego os meus lábios, eu te dou as minhas mãos, eu te entrego os meus ouvidos. Tudo que eu tenho é teu, Pai. Me usa conforme o teu querer. E quando eu já não tiver mais nada para falar, Pai, não me deixa falar por mim mesmo. Que o Senhor me cale, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. O dia que eu ficar muda, você já sabe, né? Se eu encerrar a live fazendo assim, ó, finish, é porque eu não tenho mais nada para poder falar. Passaram bem o final de semana? Que a graça e a paz esteja sobre a vida de vocês. Hoje nós vamos lá para Josué capítulo 4. Nós chegamos a ler alguns versículos do capítulo 4, mas eu vou recapitular em leitura para situarmos, tá? E aí depois os próximos eu vou comentar pausadamente. Mas até ler o ponto onde nós paramos, eu vou ler rapidinho para a gente situar. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ou seja bem-vinda. Alegria ter você por aqui. Todas as manhãs nós lemos a palavra de Deus. Estamos em uma jornada lendo a Bíblia em ordem cronológica, a ordem como aconteceu os fatos. E o livro de Josué é um livro que dá para ler bem acompanhado com Juízes. Josué vai falar sobre a conquista da terra prometida e Juízes, eles ainda estão ali em guerra, conquistando alguns territórios em período de assentamento. Então Josué vai ser um líder que vai vir para colocar o povo dentro do território que Deus estava dando para eles. E em Juízes nós vamos ver as tribos avançando de acordo com o território. Eles chegavam em determinado lugar e eles guerreavam para conquistar terras. Então é isso. Josué, a gente vai ver eles chegando, atravessando o Jordão. Então o cenário que nós estamos aqui em Josué é aquele povo de frente ao Rio Jordão. Vou mostrar para vocês geograficamente onde a gente vai estar. Eles vão estar do lado ocidental do Jordão, onde ali hoje é a Jordânia, e depois eles vão atravessar e vão conquistar a outra parte. Deixa eu colocar aqui de uma vez para vocês verem. Olha, por esse mapa, o mapa tá muito pequeno, mas vamos lá. Na parte azul é o mar Mediterrâneo. Então, vou falar, tipo assim, mar Mediterrâneo, pra mim, é esquerdo, e pra cá, direita, é a minha direita. Então, vocês conseguem identificar dessa forma? Ou pra vocês é invertido? O lado ocidental não tem uma setinha, não tem como mostrar. Eles estão desse lado que, pra mim, é lado direito, contrário do mar Mediterrâneo. Eles estão nesse ponto e eles vão atravessar e vão para o outro lado. Nessa primeira parte, aqui, né, esse terreno ocidental, vou trocar e vou colocar um outro mapa. Deixa eu ver se esse é melhor para compartilhar. Não, aqui mostra a trajetória completa. Depois eu mostro para vocês, claro. Esse pode ser que fique melhor. Tá. Combinado. Esse Jor que tá aparecendo aí é a Jordânia. Mas fica bom pra gente poder compartilhar. Vocês conseguem ver Mar da Galileia. Em cima a gente tem o Mar da Galileia. Embaixo tem o Mar Morto. E tem esse xizinho aí, olha. Tá vendo? Esse X é onde tá ali hoje, onde estava instalado a travessia. Eles fizeram essa travessia bem ali perto do rio Jaboque. Foi bem ali perto desse rio. Foi esse ponto onde Josué, ele tá atravessando com o povo. Um pouco acima do rio, do Mar Morto. Do outro lado, onde está escrito a Cisjordânia, onde em cima vai estar escrito Israel,
é onde o território onde vai ser tomado. Então, do lado onde está hoje localizado atualmente a Jordânia, a Síria, esse território ficou 2,5 tribos, que vai ficar a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meio Manassés. Que no cenário que a gente estava lendo antes, de Deuteronômio, a gente leu em Deuteronômio Moisés, ele conversando com o pessoal da tribo de Ruben. Ruben chega para Moisés e fala assim: Moisés, nós vimos que o território ocidental é um território muito bom, deixa a gente ficar com esse território. Deixa a gente cuidar desse lado de cá, a gente tem muito rebanho, a gente tem muito gado, deixa a gente ficar com esse território. E aí Moisés fala assim: olha, vocês podem até ficar com esse território, desde que vocês vá atravessar o Jordão e ajude os seus irmãos a conquistarem o outro lado de Canaã. E aí eles topam, eles vão atravessar o Rio Jordão e depois de conquistar as terras, eles vão voltar para o território deles. Então aqui, olha, pegam como referência esse mapa que tá melhor pra gente visualizar, e depois eu vou voltar no outro mapa pequenininho para vocês verem melhor o território completo. Mas onde tá escrito a Cisjordânia, para baixo vai ter o território de Judá. Então ali vai ser dividido Judá, Efraim, e tem Benjamim aí no meio. Vai ter Naftali, Zebulon, todas as tribos vai estar dividida dentro desse território onde está escrito Cisjordânia, Israel. Um pouquinho aí para cima tem o Líbano. Esse mapa já é um mapa muito atual, né? Onde a gente já vê agora o mapa atualizado. Esse mapa eu só ia mostrar para vocês no final, porque olha para você ver, todo esse território que eu tô mostrando antes era Israel. E ele foi todo tomado. Hoje tem Jordânia, tem Cisjordânia, tem Israel, tem Síria, tem Líbano. E o que ficou de Israel é muito pequeno. É só na verdade, a minha foto tá em cima, a minha câmerazinha tá em cima do nome Israel. Mas hoje o pedaço que ficou para Israel é muito pequeno mesmo. Mas aí dá para vocês verem. Gravem bem essa imagem para vocês terem esse mapinha mental. Quando a gente falar Israel tá avançando, Israel ele foi para lá do X, vocês têm mais ou menos uma noção do que tá acontecendo. Então eles vieram do lado ocidental, que é esse lado aí da Jordânia, onde estava escrito ali embaixo o rio de Jaboque. Esse ponto onde está escrito o rio de Jaboque é onde eles vão atravessar. É onde eles vão atravessar, e do outro lado vai estar o Monte Ebal, o Monte Gilgal, e do outro lado do rio de Jaboque é onde vai estar a cidade de Jericó. A primeira cidade a ser tomada é a cidade de Jericó. Então, desse outro ladinho aí, a primeira cidade é Jericó a ser tomada, né? Então é bem isso. Mar da Galileia, embaixo Mar Morto. Então esse mais ou menos é um mapinha para vocês terem noção e começarem a entender um pouco de como que é aquele território, o contexto que a gente está falando. Importante vocês aprenderem a ler os mapas, a entender. Vamos nesse outro mapa para vocês verem mais coisas. Esse mapa dá para você ver bem grande, escrito Egito. E todos esses tracinhos aí é a trajetória do povo antes de entrar na Terra Prometida. Deixa eu... Tá vendo? Eles vão sair de Ramsés, lá no Egito. Aí o mar Mediterrâneo, a gente viu ele só uma costa, a gente viu só um pouquinho do mar Mediterrâneo. E lá em cima, no mapa, vai ser a terra de Canaã, onde eles estão hoje conquistando. Onde eu falo a questão de onde a gente está lendo hoje. Mas eles saem do Egito. Todo mundo consegue ver o Egito, gente?
Vocês conseguem sinalizar para mim se tá ok a imagem? Dá um ok se vocês estão conseguindo ver bem. Eles saem do Egito, vão descer ali e desce por baixo da península do Sinai. Muito obrigada, viu? Val, Joyce, Robertinha, muito obrigada. Eles vão descer ali por baixo da península do Sinai. E na península do Sinai é onde a gente viu ali em Êxodo 20, onde acontece o Êxodo 20 com eles. Êxodo 20 é onde o Senhor ele vai dar os 10 mandamentos. Isso é lá no Monte Sinai. Aqui parece tudo plano, mas o Monte Sinai é um monte alto. É onde Moisés vai subir 40 dias, vai ficar lá com o Senhor. E ali é onde ele vai ter revelação de Deus, onde o Senhor vai aparecer para ele. E ali ele vai passar muito tempo. Depois eles vão subir, sobe, depois do Monte Sinai. E ali eles pedem para poder passar em um território. Eles pedem para poder ir para lá, para a terra dos Edomitas. E os Edomitas não deixam. Então eles vão subir por outro caminho, passam pelo deserto de Zin, dão mais uma volta, passa por cima por Cádiz, Barneia, aonde eles vão encontrar com Balaque. Lembra desse episódio de Balaque? Eles encontram com Balaque e vão ali pelo deserto de Zin, passa por Berseba e depois eles descem de novo. E aí sim, eles vão conseguir entrar pelo esse ponto 11 aí, ó. Ezion-Geber. Bom dia, Bebela, sua linda. Tá vendo? Não estão vendo sem Geber nos seus contatos. Cadê? Conseguem pegar a setinha, gente? Pronto. Aí agora eles vão subir. E depois deles verem que o Senhor guerreia com eles e tudo mais, é aí que os edomitas vão deixar eles passar. E os edomitas é os filhos de Esaú. São os primos. Então agora os edomitas vão deixar eles passar. Aí eles chegam na terra de Moabe, aí tem guerra, Deus pede para que eles deixem eles passar e aí eles passam em paz. Mas até então eles tiveram que guerrear porque o povo não queria deixar eles passarem. E aí o povo de Amon vai deixar eles passar e eles conseguem subir. E quando eles sobem, eles vão chegar ali no ponto 15, no ponto 16... No ponto 16 é onde Moisés morre. Então nós vamos ver a morte de Moisés no ponto 16. Depois que passa de Edom, que está em um ponto maior, que dá para vocês lerem. Tem ali Moabe escrito grande, a terra dos Moabitas. Lá no ponto 15 e no ponto 16, nós vamos estar em um monte, que é um monte onde Moisés ele vai morrer. Dali Moisés ele avista a terra prometida. Embaixo esse azulzinho vai ser o Mar Morto e naquele ponto o povo vai atravessar. E ali ele vai passar o legado para Josué e daquele ponto eles vão para um pontinho vermelho que é o ponto do Monte Gilgal. E ali vai ter o Monte Gilgal, Jericó e tem o Ai, que vai ser terras conquistadas por aquele povo. Embaixo tem Canaã, Hebron. Hebron é a terra que Caleb vai pedir. Mais pra frente nós vamos ver tudo isso. Mas esse território que está de pontinho vermelho vai ser todo o território tomado por Israel, por aquele povo. Então nós vamos ver tudo isso sendo dividido, exceto esse espaço que está escrito Edom, na terra dos Edomitas, eles não vão mexer. Cadê onde embaixo do outro lado eles não vão mexer? Cádiz Barneia também não vai mexer, né? Não vai. Mas onde tem os pontinhos vermelhos, vai virar Canaã, vai virar a terra prometida. Vai virar Israel. Então, até ali onde está pegando o Mar Morto, vai virar terra prometida. Onde está escrito Moabe, vai ser a terra de Ruben. A tribo de Ruben vai ocupar esse território onde está escrito 14. Então, tudo isso vai virar a terra prometida. Vou trocar mais uma vez o mapa.
Então aqui eu mostrei para vocês um pouco mais ampliado. Eles saíram do Egito, passaram ali por baixo do Monte Sinai, deram a volta ali no deserto de Zin, entraram no terreno dos Edomitas, que eram parentes dele, acima um pouquinho da terra de Midian, e entra no terreno de Canaã. E Canaã é o ponto onde eles vão ser tomados. Pronto. Entenderam esse mapa? Me fala aí o sinal se vocês entenderam o mapa, para eu poder avançar, porque agora eu vou dar uma ampliada nesse mapa onde está escrito aí 14, 15, 16. Uma vez que vocês sabem no mapa onde vocês estão. Pegou? Porque agora que vocês já têm essa visão, fica mais fácil vocês entenderem esse. Vocês já sabem onde está o Mar Morto. O Mar Morto é esse azulzinho maior de baixo. Vocês já sabem onde é o Mar Mediterrâneo. Então, essa parte rosada do lado leste vai ser tribo de Ruben, Gade e meia Manassés. Do outro lado, da outra parte, oeste, do lado do Mar Mediterrâneo, vai ser tribo de Judá, Efraim, Neftali, Zebulon, quem mais? O restante vai ter 9 tribos e meia aqui. Entende? Meia Manassés vai vir para esse lado. Então, nós estamos agora entrando em um ponto onde eles estão na travessia e vão conquistar essa terra. Esse é o terreno a ser tomado. Eles vão tomar desse jeitinho aqui. Esse é um mapa antigo. E o final da conquista vai ser... Eu vou mostrar. Na hora que a gente terminar de ler Josué, eu mostro como ficou a divisão de terra, tá? E hoje, atualmente, eles estão dessa forma. Porque eles perderam território. A Síria invadiu. Hoje é Jordânia, Síria, Líbano, Cisjordânia, tá? Pegaram? Vou mandar esses mapas também para vocês verem de forma ampliada. Para quem gosta de estudar, isso é ótimo. Vamos então. Agora que vocês já têm um mapa na mente de vocês, vamos atravessar o Rio Jordão. Quando o povo havia atravessado o Rio Jordão, versículo 1 do capítulo 4 de Josué. O Senhor disse a Josué: escolha 12 homens de cada tribo e dê a eles a seguinte ordem. Peguem 12 pedras do local de onde os sacerdotes estão parados, no meio do rio. Leve as pedras com vocês, amontoem-nas no lugar onde vocês estão acampados esta noite. Então Josué convocou os 12 homens que havia escolhido, um de cada tribo de Israel, e lhe disse: vão até o meio do Jordão, à frente da arca do Senhor, seu Deus. Cada um de vocês pegue uma pedra e carregue sobre o ombro. Serão 12 pedras, no total uma de cada tribo de Israel. Elas serão um monumento entre vocês, e no futuro seus filhos perguntarão: o que significam essas pedras? E vocês dirão: elas servem para nos lembrar que o rio Jordão parou de correr quando a arca da aliança do Senhor passou por ele. Essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. Assim os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. Pegaram 12 pedras do meio do rio Jordão, uma para cada tribo, exatamente como o Senhor tinha dito. Josué levaram as pedras ao lugar onde acamparam aquela noite e deixaram ali. Josué também ergueu um monumento com 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde havia parado os sacerdotes, que levava a Arca da Aliança. Essas pedras estão lá até hoje, né? O lugar da presença. Se você está grifando, grifa isso na sua Bíblia, o versículo 9. No lugar onde havia parado os sacerdotes que levava a Arca da Aliança. As pedras da aliança estão lá até hoje. Significa, né? A presença de Deus esteve aqui. Versículo 10. Os sacerdotes que levavam a arca ficavam parados no meio do rio até que fossem cumpridas todas as ordens do Senhor que ele transmitia a Josué por Moisés.
E o povo se apressou em atravessar o leito do rio. Quando todos chegaram ao outro lado, os sacerdotes atravessaram com a arca do Senhor, enquanto o povo observava. Os guerreiros da tribo de Ruben, Gade e meia tribo de Manassés atravessaram à frente dos israelitas, armados conforme Moisés havia instruído. Esses homens, cerca de 40.000, estavam armados para a guerra. O Senhor ia com eles enquanto avançava para a planície de Jericó. Eu também grifei essa parte. Se você quiser, grifa a parte. E o Senhor ia com ele enquanto eles avançavam para a planície. É tão lindo ver isso, porque no livro de Josué vai ser um misto. Nós vamos ver fidelidade, infidelidade, nós vamos ver as pessoas tendo oportunidade de ver experiência com Deus e ao mesmo tempo não querendo desfrutar da presença, mas o tempo todo, sabe, Deus estava ali a postos, o tempo todo amparando aquele povo, porque Deus tinha uma promessa a cumprir com eles. Quando a gente chega no final do livro, a gente vê Deus falando assim: agora sim, eu cumpri a promessa que eu fiz a Abraão. Sabe, Deus tinha uma responsabilidade de cumprir uma aliança. Não com aquele povo que estava ali agora, mas ele tinha uma responsabilidade de cumprir uma aliança com Abraão. Porque quando ele fez uma aliança, ele fez com Abraão. Ele disse a Abraão: sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes, eu vou cumprir uma promessa com você. E Abraão foi muito obediente, ele se posicionou com Deus, e Deus ele tinha um compromisso com Abraão. E a gente pode pensar assim: nossa, mas Deus ele foi injusto com aquele povo que morava antes naquela terra. Mas a terra de Canaã era uma terra que era de Abraão. Quando Abraão ele sai da terra e ele vai para outros lugares, a terra já era de Abraão. Então eles estão voltando e retomando para uma terra que era de Abraão. Quando o povo desce para o Egito num período de fome, eles saem de uma terra que já era deles. Então eles estão tomando uma terra que era deles. Então Deus não está mandando aquele povo pegar uma terra avulsa, roubar uma terra de alguém que não era deles. Não. A terra de Canaã era uma terra que Deus tinha prometido para Abraão. Foi a terra que, quando ele saiu da parentela dele, lá de Terá, onde ele vivia, era a terra que Deus tinha dado para Abraão. A gente vai estudar e a gente vai ver por estudos como que se identificava quem que era dono e proprietário de terra, se de fato Abraão era um comerciante, se Abraão era proprietário, se era dono ou não. A gente descobre que Abraão ele era dono de terra, porque o dono da terra ele sempre tinha uma nascente junto com ele, e Abraão ele tinha fontes de águas, e Deus tinha dado essas fontes de água para ele. Foi o Senhor que deu propriedade de terra para ele. Então a gente vai ver que Abraão ele era dono das terras. Porém, no momento em que Jacó, num período de fome na terra, ele desce para a terra do Egito junto com a sua família, ele perde a sua propriedade. E o povo começa a invadir a terra. O povo começa a invadir. E aí vai invadir os amorreus, os jebuseus, os cananeus, os heveus, e todo mundo vai invadir. E o povo começa a invadir a terra, não é terra de ninguém, a gente vai começar a invadir. E o povo invade a terra e acha que a terra é deles. E aí o que o Senhor fala? Opa, eu tenho uma promessa com Abraão. Eu quero que vocês voltem e tomem a terra que eu dei para o pai de vocês, que é Abraão. E aí eles vão tomar uma terra que é deles. Então, quando você pega para ler, se você não conhece o contexto e a história, você acha que Deus está pegando e mandando o povo invadir uma terra porque Deus quis. Ah, toma uma terra porque o povo foi desobediente. Não. Deus não está mandando eles invadir uma terra que não é deles. Por ordem, por direito, a terra é deles. Entende? Aqueles povos, os povos que moravam lá, os heveus, os cananeus, jebuseus e amorreus,
os hititas, eles estavam errados. Eles roubaram aquela terra. A terra estava lá e eles falaram assim, opa, uma terra de ninguém, vou morar aqui. E eles começaram a tomar posse de uma terra que não era deles. E aí Deus fala assim, olha, essa terra é suas. Quando eu fui dar essa terra para o pai de vocês, Abraão, eu prosperei essa terra. Essa terra é uma terra que mana leite e mel. É uma terra farta, é uma terra próspera, é uma terra de promessa. Essa terra é de vocês. E aí Deus fala assim, vai lá e conquista ela de volta. E aí Deus vai falar, olha, vai que a minha presença está indo com vocês e eu vou fazer vocês chegarem nesse lugar. E eu acho lindo essa mão de Deus indo com aquele povo, né? A presença ia com eles aonde eles estavam. E aqui no versículo 13 fala, e o Senhor ia com eles enquanto avançava para a planície de Jericó. Naquele dia, versículo 14, o Senhor fez de Josué um grande líder aos olhos de todo Israel, e eles respeitava enquanto ele viveu, como havia respeitado Moisés. O Senhor disse a Josué, ordene ao sacerdote que levem a arca da aliança, que saiam do meio do rio. Então Josué ordenou, saiam do meio do rio. Assim que os sacerdotes que levavam a arca da aliança saíram do meio do leito do rio, pisaram em terra seca, as águas do Jordão voltaram a fluir e transbordou sobre as margens como antes. O povo atravessou o Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gilgal, a leste de Jericó. Foi ali em Gilgal que Josué ergueu um monumento com 12 pedras tiradas do Jordão. Então Josué disse aos israelitas, no futuro seus filhos perguntarão, o que significam essas pedras? E vocês dirão, aqui o povo de Israel atravessou o Jordão a pés enxutos, pois o Senhor seu Deus secou o rio diante dos seus olhos e manteve seco até todos vocês atravessarem, como fez no Mar Vermelho. Quando secou, até que todos nós tivéssemos atravessados. Fez isso para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa e para que vocês temam o Senhor seu Deus para sempre. Ele faz questão de deixar as pedras lá, cria um monumento e deixa claro, olha, esse monumento serve para nos lembrar que nós servimos a um Deus bom. Eu disse isso na quinta-feira, vou repetir. Eu não sei o que você faz, o que você usa para que os seus familiares, ele olhe para a sua vida ou para algo que você carrega, para algo que tenha na sua casa e veja que você serve a um Deus bom. Entende? Algo como lembrança, algo que eles vão bater o olho e falar assim, o que é isso? Ah, isso é para eu lembrar que eu sirvo a um Deus bom. Eu tenho os milagres para contar, eu tenho as maravilhas, os feitos de Deus. É importante você contar aquilo que Deus faz na sua vida para aqueles que vêm depois de você. Cria essa cultura, sabe? De passar de geração em geração aquilo que Deus ele está fazendo na sua vida. Sabe? Anota, cria um caderninho, cria o hábito de criar um caderno. Se você quer colocar num digital, coloca no digital. Mas eu acho que a cultura do caderno, ela nunca se perde. Sabe? Anota aquilo que Deus ele faz na sua vida. Deixa um caderninho para passar para os seus filhos. Cria um livro, sabe? Não sei. Mas tenha um hábito de ter algo para passar para os seus filhos. Porque isso é importante. Nós vamos ver ao longo da história, e já vimos, porque já aconteceu em alguns momentos atrás, que quando subiu um faraó no reinado, lá no governo, ele não sabia quem que era José. E aí ele começou a escravizar o povo. Por que ele não sabia quem era José? Porque as pessoas pararam de contar a história. Entende? Vai chegar um momento aqui, e eu quero que vocês vejam, e vai acontecer, o povo aqui nesse momento está só recebendo ordem, recebendo mandamentos,
Está sendo regado o tempo todo pela presença de Deus, pelas ordens do Senhor, mandamentos, decretos e um monte de coisa. Mas vai chegar um momento que eles vão parar de contar para os seus filhos e os filhos vão começar a adorar outros deuses. E você pergunta como eles pararam de contar. Você precisa criar o hábito de ler a palavra de Deus para os seus filhos. Não pode perder esse hábito. Na sua casa tem que ter o hábito de ser regado pela palavra de Deus. A oração precisa ser algo constante dentro da sua casa. Se você tem o hábito de gritar, é essa cultura que vai ter na sua casa. Se na sua casa tem o hábito de deixar vasilha suja dentro da pia, vai ser a cultura que você vai ensinar para os seus filhos. Se você tem o hábito de tratar bem as pessoas que vivem à sua volta vai começar a tratar porque você está pregando isso. Nós precisamos pregar com o nosso estilo de vida. Crie hábitos, costumes, meios de deixar histórias para as pessoas que estão vindo após você. Vamos lá para o capítulo 5. Vai dar tempo de ler o capítulo 5. Quando todos os reis amorreus ao oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam junto ao mar soube que o Senhor havia secado o Jordão para que os israelitas atravessassem, perderam o ânimo e se encheram de medo por causa dele. Eles estavam com medo porque a notícia do que o Senhor estava fazendo chegava primeiro. Então eles já estavam com medo porque eles sabiam que Deus, o nosso Deus, era um Deus poderoso. Eu não sei você, eu não sei qual que é o seu nível de intimidade com Deus. Mas nós servimos a um Deus tão forte. Nós servimos a um Deus tão excelente, a um Deus tão poderoso. E às vezes você está temendo a poucas coisas. Entende? Às vezes você está temendo as dificuldades tão mínimas, sabe? Por falta de confiança, por falta de fé. Uma das coisas que o Senhor ministrou ao meu coração nesse período de Yom Kippur, Ele falou assim: filha, é impossível caminhar comigo sem fé. Não tem como caminhar comigo sem fé. Uma das coisas que a igreja mais exige do Senhor, e foi o que Ele falou comigo, é que elas querem ver. Elas querem ver. Querem ver muitas coisas. A igreja quer ver muita coisa. Quer ver milagres. Quer ver manifestações. Na verdade, a igreja quer ter os olhos abertos. Muitos nem sabem se vão dar conta de ver. Mas a igreja quer ver. Quer ver sinais. Quer verem maravilhas. E Deus falou comigo assim: não vão ver porque não tem fé. E Deus só abre a visão daqueles que estão dispostos a colocar o pé, mesmo que não vejam o chão. E isso é fé. Ele falou: filha, eu preciso de fé. Eu sou um Deus invisível, eu não vou me manifestar sem a pessoa ter fé. Deus só trabalha com quem tem fé. Se você não tem fé, eu quero te dizer uma coisa: vai ser difícil para sua caminhada. Porque nós servimos a um Deus que Ele precisa de fé. O que Deus Ele falou comigo tão grande foi, sabe por que Pedro foi um dos escolhidos para ele edificar uma igreja? E ele disse: Pedro, você é pedra e sobre você eu edificarei a minha igreja. Foi porque Pedro estava disposto a colocar o pé sobre as águas. Naquele momento que ele falou assim: mestre, se és tu, manda-me me ter contigo. E o mestre disse: vem, Pedro. E Pedro colocou o pé sobre a água e ele deu passos e começou a andar. Só que no momento ele olhou para baixo e ele começou a afundar. E o mestre falou assim: opa, volta aqui, Pedro. Mas Pedro teve coragem de colocar o pé na água. Ele acreditou que Deus sustentaria ele. E aí Deus começou a falar comigo assim: filha, só tem revelação, só tem os olhos abertos quem está disposto a colocar o pé na água. E passado um pouquinho mais tempo, o mestre fala assim: o que as pessoas dizem que eu sou?
E o povo fala. E ele vira para os discípulos e pergunta: mas e vocês? Quem acha que eu sou? E Pedro outra vez responde: você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí, na hora que ele responde isso, Jesus diz para ele: Pedro, você não respondeu isso por conta própria. O Pai te revelou isso. Seus olhos foram abertos. E quando ele fala isso, Jesus tinha plena certeza que os olhos de Pedro tinham sido abertos. E eu creio que os discípulos que estavam à volta devem ter perguntado: mas por que os meus olhos também não foram abertos? Por que os meus olhos não estão abertos? Porque Pedro foi o que estava disposto a colocar o pé nas águas. E depois Jesus vai falar assim: Pedro, é sobre você que eu vou edificar a minha igreja. Porque você colocou o pé nas águas. É você que tem fé. E Pedro foi o vacilão que negou Jesus 3 vezes. E Pedro foi o que cortou a orelha de Malco. Pedro foi o que mais falou trem errado com Jesus. Não, Jesus, você só vai morrer se for passar por cima de mim. E Jesus falou assim: vai para trás de mim, Satanás. Pedro errou, Pedro acertou, Pedro teve fé, Pedro, sabe? Olha o tanto de coisa que Pedro viveu. Mas Pedro teve fé. Existe a multidão que nunca vai ter os olhos abertos. Nunca. Vai viver milagre, vai viver o que... vai comer do pão, vai experimentar do peixe, mas não vai ver o peixe multiplicando dentro do cesto. Não vai. Ela vai comer do pão. A multidão come do pão, come do peixe. A multidão desfruta. Come, ó, não sabe como é que aconteceu, ela come. Mas os discípulos vê o peixe e o pão crescendo dentro do cesto. Os íntimos vê ainda mais. E através daqueles que são ainda mais íntimos, ele diz: é sobre você que eu faço. Sobre você eu construo. Em cima de você eu vou avançar. Com você eu posso contar. O problema é que as pessoas querem ter os olhos abertos, as pessoas querem ver o mar abrir, as pessoas querem ver o Jordão parar, mas as pessoas não querem colocar o pé enquanto as águas estão correndo. Elas não querem colocar os pés com o mar ainda em movimento. Tá entendendo? Não tem olhos abertos se você não colocar o pé sem Deus colocar o chão. É impossível você ter um relacionamento com Deus sem ter fé. Se você hoje ainda não chegou nesse lugar de ter fé com Jesus, você vai orar e vai começar a entregar jejum ao Senhor. Com prudência e decência. Mas você vai jejuar. Vai jejuar. Jejum atrás de jejum. Até você chegar nesse lugar de fé. Entendeu? Se você quer ser íntimo do Senhor. Jejum atrás de jejum. Jejum atrás de jejum. Até você começar a ver Ele. Até você começar a ver Ele. Precisa de jejum. Só tem os olhos abertos aqueles que estão dispostos a colocar os pés sobre as águas. Não tem outro caminho, querido. Não tem. Eu vou continuar. O povo está temendo porque eles descobriram que o nosso Deus é um Deus poderoso. E eu estou dizendo isso por quê? Porque muitos não descobriu o Deus que serve ainda. Você está murmurando, está reclamando, está questionando, porque você ainda não descobriu o Deus que você serve. O dia que você descobrir o Deus que você serve, ah, meu querido, minha querida, você vai parar de ficar abrindo a sua boca em vão, à toa, questionando, murmurando, lamentando, falando um tanto de abobrinha, asneira. Vai parar. Versículo 2. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: preparem facas de pedra, circuncide esta segunda geração de israelitas. Então Josué preparou facas de pedra, circuncidou toda a população masculina de Israel em Gibeate Aralote.
Josué teve de circuncidá-los, porque todos os homens com idade suficiente para ir à guerra, quando saíram do Egito, haviam morrido no deserto. Todos que saíram haviam sido circuncidados, mas isso não aconteceu com os que nasceram depois da saída do Egito, durante o tempo no deserto. Os israelitas andaram 40 anos pelo deserto, até que tivessem morrido todos os homens com idade suficiente para ir na guerra. Quando saíram do Egito, o povo havia desobedecido ao Senhor. O Senhor jurou que não deixaria entrar na terra que tinha prometido solenemente nos dar, uma terra que produz leite e mel com fartura. Assim Josué circuncidou os filhos dos israelitas, que havia crescido e tomado o lugar dos seus pais, pois não tinham sido circuncidados no caminho. Depois que toda a população masculina foi circuncidada, o povo permaneceu no acampamento até que os homens se recuperassem. Então o Senhor disse a Josué: hoje lancei fora a vergonha de sua escravidão no Egito. Por isso, até hoje, aquele lugar se chama Gilgal. Enquanto estavam acampados em Gilgal, na planície de Jericó, os israelitas celebraram a Páscoa até o entardecer, no 14º dia do primeiro mês. No dia seguinte, começaram a comer pão sem fermento e grãos tostados, produzido na terra. No dia que começaram a comer das colheitas da terra, o maná deixou de cair e nunca mais apareceu. Então, até aquele momento, eles estavam comendo do maná. Até aquele momento, eles comiam do maná. A partir do dia que eles começaram a comer da comida que a terra produzia, o maná cessou. A provisão de Deus na sua vida, né? O milagre, a providência repentina, ela vem na sua vida até o momento que você não consegue prover, suprir, né? Tá desempregado, Deus vai prover. Tá sem condição de trabalhar, Deus vai prover. Mas se você tem braços fortes, se você consegue trabalhar, se você tem saúde suficiente para procurar um trabalho, Deus não vai ficar provendo na sua vida. Mas se você está passando por um período difícil e Deus está vendo essa situação que você não consegue trabalho, isso, aquilo, outro, nanã, Ele vai prover. Mas se Deus vê que a sua servenguinice, que você não procura serviço porque você não quer, você vai passar um aperto. Sim, filho. Tá vendo? A partir do momento que Ele viu que a terra começou a produzir fruto, Ele falou assim: agora vocês já podem colher. E agora vocês não precisam mais do maná. A provisão de Deus na sua vida é até o momento que você não pode produzir, você não pode colher, você não pode se movimentar. Entende? Deus, Ele é muito sábio. Deus não vai ficar fazendo comida cair do céu enquanto você pode fazer alguma coisa. Consegue entender? Tem gente falando assim: ai, Deus não provê na minha vida. Ah, Deus não tá fazendo nada. Deus tá vendo eu passar dificuldade e Ele não faz nada. Mas você tem braço forte para trabalhar. Você não entrega currículo porque você não quer. Você não sai para vender, não empreende porque você não quer. Vai esperar maná cair do céu? Não, filho. Vai trabalhar e vai dar seu jeito. Entende? A partir do momento que eles começaram a colher do que a terra produzia, o maná parou de cair do céu. A partir do momento que o maná caiu, do que a terra produziu, o maná parou. Daquele momento em diante, os israelitas passaram a se alimentar do que a terra de Canaã produzia. Quando Josué estava perto da cidade de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé diante dele, com uma espada na mão. Josué se aproximou dele e perguntou: você é amigo ou inimigo? O homem respondeu: na verdade, cheguei agora. Sou o comandante do exército do Senhor. Então o Josué se prostrou com o rosto no chão, em sinal de reverência, e disse: que ordens meu senhor tem para mim? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias, pois o lugar que você está é santo. E Josué obedeceu. Nós vamos ler lá no capítulo 6, a partir de amanhã, uma fidelidade, né, da parte de Deus. Até aqui vamos hoje. Nós tratamos então as memórias da fidelidade de Deus. Deus pede para que eles coloquem lá no rio as pedras que mostrem que eles passaram com os pés enxutos naquele rio, né?
Hoje nós construímos memórias espirituais. Não sei como, mas você precisa procurar investigar no seu coração como você pode criar memórias espirituais, né? Símbolos, momentos que lembram ações de Deus na sua vida que você pode passar para as pessoas que vêm depois de você, né? Transmitindo fé para gerações futuras. E no capítulo 5, santificação antes da batalha. Aquele povo já tinha um tempo que eles tinham saído do Egito e a geração que estava chegando na Terra Prometida ainda não tinha se circuncidado. E ele fala, nós precisamos circuncidar, porque a circuncisão era um ato que Deus ele tinha pedido, como era um símbolo da aliança que ele tinha feito com Abraão. Então tinha que circuncidar todo aquele povo antes de começar as batalhas. Aquele povo vai circuncidar e a partir daquele momento há um marco de santificação entre aquele povo, né? A gente vê eles celebrando a Páscoa, vê ali eles comendo o pão sem fermento, que era também uma ordenança, recordando redenção. A Páscoa para eles lembrava o Passat, né? O passar por cima. O dia que Deus matou todos os primogênitos no Egito, mas sobre eles guardaram, deixaram eles vivos, e era um estatuto perpétuo. Eles tinham que celebrar a Páscoa eternamente, lembrando que Deus tinha tirado eles do Egito e que tinha guardado a vida deles, né? Eles celebram a Páscoa e depois um comandante, né, do exército do Senhor aparece para ele, submissão à autoridade divina, e fala com ele assim, olha, Josué, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é um lugar santo. Mas eu vejo aqui que era mais uma chamada para Josué, dizendo, Josué, a partir de agora, Deus tem um comando muito específico para vocês. Vocês vão avançar, mas não acha que é só uma guerra, não acha que é só uma conquista de terra, mas tem uma santificação esperando vocês daqui para frente. Deus separou vocês como um povo escolhido. Consagre tudo que você for fazer, porque não é só conquista, é uma santificação de um povo. É um povo separado. Não pense você que nós somos só um povo separado e eleito para viver na eternidade com Deus. Tudo que vamos fazer é chamado para ser santo. Seja a criação de filho, seja para lavar uma vasilha, para lavar um carro, para cuidar de um consórcio de uma empresa. Aonde você for, a comida que você for fazer, nós temos um chamado de santificação. O anjo só não apareceu para a gente, mas se o anjo aparecesse para nós hoje, ele ia falar assim, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Você tem um chamado de santificação. Tudo que você for fazer precisa ser santo. Amém? É sobre isso. Tem alguém que está aqui nessa live pela primeira vez e ainda não entregou sua vida para Jesus e gostaria de entregar a vida para Jesus nesta manhã? Se você quer entregar sua vida para Jesus nesta manhã, escreva nos comentários assim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Eu vou orar por você. Se você se afastou do caminho e hoje você quer voltar, você vai escrever, Senhor Jesus, eu quero voltar. Se você já é salvo, já fez essa oração entregando sua vida para Jesus, você vai escrever, eu sou salvo. E eu vou orar por você. Coloca sua mão no coração. Fecha seus olhos e vamos orar. Pai, repete essa oração comigo. Muito obrigada por esta palavra.
que ela possa germinar em nosso coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por um, em nome de Jesus. Deus, eu te agradeço por esta palavra. Obrigado por nos ensinar em história, em níveis geográficos, em contextos atemporais. Obrigado por essa palavra continuar falando ao nosso coração. Papai, nós te pedimos a sabedoria do céu para que nós possamos aplicar essa palavra no dia de hoje. Traga monumentos espirituais para que a gente consiga ainda passar, Pai, monumentos de fé para frente. Nos ensina como criar história, como guardar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida de maneira eficaz, a fazer as pessoas que vêm após nós lembrar, Pai, que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que produz feitos maravilhosos, um Deus que é soberano, grande, exaltado e muito bom. Nos ensina, Pai, a permanecer na Tua palavra, nos ensina a permanecer em amor, em bondade, em graça. Eu te agradeço pela alegria que vem do céu e eu oro por cada vida que está aqui nesta manhã. Oro por pessoas que chegaram aqui, Pai, abatidas, tristes, desanimadas. Que o Senhor traga renovo para elas nesta manhã. Que essa oração, Pai, chega como uma flecha em cada coração. Uma oração, Pai, que vai com ânimo, que vai com vigor, que vai com alegria, que vai com esperança de vida, Pai. Meu Deus, que a salvação ela possa chegar nas casas. Meu Deus, não só daquele que está assistindo essa live, mas na família daquele que está assistindo essa live. Eu oro por um pai, por uma mãe, por uma avó, por um tio, por uma tia. Meu Deus, por um familiar que ainda não conhece a Tua palavra. Que nós possamos mesmo ser regados, Pai, por esta bondade. Porque nós sabemos que quem convence o homem é o Senhor. Então toca nesse familiar, Pai, que ainda não conhece o Senhor. Permita, Pai, que essa fonte de água viva que está sobre nós escorra sobre a nossa casa e família. Da mesma forma, peço para que o Senhor possa alcançar, Pai, a minha família nesta manhã. Meu Deus, cada um dos meus, que o Senhor possa visitá-los nesta manhã. Aqueles que ainda não tiveram revelação de quem o Senhor é, que o Senhor possa mesmo se revelar para eles nesta manhã. Enquanto, Pai, eu cuido das coisas do Senhor, que o Senhor possa cuidar das minhas coisas, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue falando a cada coração, a cada criança aqui representada, Pai, por mãe, por tio, tia, irmão. Visita as crianças, Pai, que eles possam ser uma geração abençoada, que eles possam ser uma geração cheias, Pai, do Teu Espírito Santo, uma geração posicionada na Tua palavra. Meu Deus, que não vai temer ao que tem se levantado neste mundo, mas uma geração, Pai, pronta, meu Deus, vacinada contra a cultura desse mundo. Em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço. Meu Deus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Nos inclua na tua agenda, nos deixa viver aquilo que o Senhor preparou para nós no dia de hoje. Em nome de Jesus. É o que eu te peço nesta manhã. Amém e amém. Que o Senhor, Ele te abençoe e te guarde. Que o Senhor, Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti, te dê a paz. Até amanhã, se Deus quiser. Viu? Um beijo. Um queijo. E até amanhã, se Deus quiser. Se você colocou algum comentário que eu não vi, me perdoa, tá bom? Me manda no direct. Se foi alguma pergunta que eu não respondi, e aí eu te respondo por lá, tá? Deus abençoe a sua vida. Você que estava aqui hoje pela primeira vez, seja bem-vinda ou seja bem-vindo. Amanhã nós estamos aqui por volta das 8 horas. Temos um grupo de WhatsApp. O link tá lá na minha bio. Se você for na bio, você consegue entrar no link e entrar no grupo que chama Enxergando as Escrituras, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Façam um dia excepcional. Lembrando que você carrega Cristo, que você é carta viva. E carta não fala, carta é lida, tá bom? Beijo!